Ué, não apareceu. Não apareceu. Já está gravando. Então, a gente se reúne mais uma vez com muita alegria, com muito amor no coração, como é gostoso a gente se encontrar. Cada terça-feira eu sinto realmente que é uma grande alegria, porque a gente está junto, viu? Então, se alguém não quiser que a imagem apareça, fique tranquila, pode fechar a imagem, não tem problema. E a partir de agora eu vou virar aqui a câmera para mostrar aqui nós que estamos aqui encarnados. Se alguém vir algum desencarnado, só pode avisar para a gente, que também a gente gostaria de saber. Mas, então, só lembrando, hoje é a primeira terça-feira do mês, é dia de estudos, a gente vai, então, continuar o nosso estudo de O Livro dos Espíritos, e a gente já fez uma primeira parte aqui, né, com os que estavam presentes aqui, e agora a gente vai fazer junto, nós todos juntos novamente. Mas é muito bom a gente estudar junto, é muito bom a gente estar junto, né? Então, quem gostaria de fazer uma oração para poder começar, vou virar a câmera aqui, tá bom? Olha, está muito bom, Isabela está entrando, boa noite, Isabela. Vou virar devagarinho para... Pronto, acho que assim ficou bom, né? Aí eu vou sentar ali do lado da Alexandra. Aqui, pronto. Estamos todos aparecendo. Pronto. Só que eu acho que tem que ficar, fazer ela ficar retinha assim. Pronto. Onde que eu vou sentar? Sentar do lado... Sentar. Vamos lá. Vamos de volta. Senhor, muito amor, muita alegria e muita gratidão no coração. Agradecemos a oportunidade de uma vez mais nos reunirmos para este momento de fé, este momento de paz, este momento de serenidade. Pedimos, Pai, que derrame sobre nós as tuas bênçãos, a tua energia de amor e a tua energia de amor e a tua energia de compaixão. E que possamos, Senhor, como instrumentos da tua vontade, da tua ação e dos teus desígnios, replicar durante toda esta semana essa energia para aqueles que de alguma forma têm a convivência conosco. Que tenhamos paz, que tenhamos alegria e que possamos, sempre em nossas atitudes, levar algo de bom a todos aqueles que convivem conosco. Gratidão, Senhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, de todo mal. Amém. A Fran já está retomando o posto dela. Não, vou ficar aí. Imagina. Do nosso lado, ela está retomando o posto dela do nosso lado para continuar o nosso trabalho de hoje. Então, não, eu estou falando aqui nesse microfone. Todos me ouvem tranquilamente? Acho que sim, né? Que eu estou com outro microfone aqui. Antes de a gente começar aqui o estudo de hoje, eu só quero lembrar, imagino que muitos já lembraram, mas só um registro. A lembrança do que hoje, que o dia de hoje se comemora a vinda de um espírito muito elevado para a Terra e pelo qual eu sou muito conectada, ao qual eu sou muito conectada, ligada e muito grata. Então, hoje se comemora o dia de São Francisco,
também é Dia dos Animais, e eu penso que, para além da figura celebrada, né, como santo, eu gosto de entender como honrar um espírito extremamente elevado que veio entre nós e que nos trouxe muitos e muitos ensinamentos. Então, que São Francisco nos ajude sempre, e aquela oração, né, que ficou acreditada a ele, não se tem exatamente certeza, mas realmente é uma oração muito bonita. Então, ao final eu queria fazer uma menção de, ao final, a gente terminar com a oração de São Francisco, tá bom? Mas, enfim, hoje é o dia do estudo de O Livro dos Espíritos, e isso, Nicolau, obrigada. Acho que dava para a gente chegar mais um pouquinho para poder pegar todo mundo melhor. É claro. Chega mais à frente um pouquinho, Nival. Para a gente conseguir aparecer aqui na câmera. Pronto? Estamos todos aqui. Bom, então, hoje é o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Nós estamos na questão 312, lembrando que a gente está estudando o capítulo sobre a vida no mundo espiritual, tá? E O Livro dos Espíritos traz a questão 312, feita por Kardec aos espíritos da seguinte forma: os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que suportaram durante sua última existência corpórea? E a resposta dos espíritos foi: frequentemente a conservam, e essa lembrança os faz melhor avaliar a felicidade que podem desfrutar como espíritos. Então, eu gostaria de saber se alguém pode fazer um comentário sobre isso para nós. Aqui, ó, Nicolau. Fala aqui, Nico. Muito bem, pessoal, a respeito dessa questão, a única coisa que eu já tinha trazido aqui quando nós fizemos a primeira parte aqui antes da nossa transmissão online, a colocação que eu faço é a seguinte: a resposta aí diz que frequentemente os faz reavaliar como é melhor, é mais interessante a vida no mundo espiritual. E eu só fiz a seguinte lembrança: quando nós desencarnamos, né, a gente aprendeu isso também, quando nós desencarnamos, nós passamos para o mundo espiritual exatamente como éramos aqui enquanto encarnados. Então, eu até uso essa expressão, né, eu uso sempre essa expressão, quando a gente faz a passagem, o nosso espírito não sofre um upgrade para que a gente chegue no mundo espiritual em condições melhores do que as que nós estávamos aqui, do ponto de vista da evolução espiritual. Nós chegamos lá exatamente da mesma forma. Então, quando chegamos, pelo menos no primeiro momento, quando chegamos no mundo espiritual, dependendo da situação que nós nos encontrávamos aqui, o tipo de vibração que a gente tem, para o local exatamente da espiritualidade que a gente é atraído, num primeiro momento, muitas vezes a gente que vai lembrar do sofrimento sem dúvida nenhuma. Agora, a gente ter a consciência de que estará melhor no mundo espiritual, nem sempre acontece isso, porque o lugar do mundo espiritual que a gente vai pode ser um lugar de baixas vibrações, que vai estar de acordo com aquilo que a gente vivia aqui na Terra. Nós vamos passar um período difícil nesse novo local, e a partir da nossa evolução nesse local, aí sim, sem que haja um tempo pré-determinado para isso, a gente vai poder, sim, chegar no momento de entender que na vida espiritual a situação é melhor do que era aqui como encarnado. É só essa observação, porque ao ler a resposta da forma como ela é dada objetivamente pelos espíritos, a gente pode achar
que chegando no mundo espiritual, a consciência já se abre e de pronto a gente tem já essa ideia de que as condições lá são melhores do que aqui. Nem sempre isso acontece. Se a gente não estiver em algum lugar do mundo espiritual, onde a vibração é um pouco melhor, a vibração for muito baixa, num primeiro momento a gente não vai ter essa noção. Pessoal, vocês desculpam, é difícil a gente falar, se movimentar, segurar o livro, mas a gente vai dando um jeito aqui, tá? A Fran de um lado, o Nicolau do outro, mais para a direita, mais para a esquerda, segura, solta, então vocês me perdoem, tá? Quando ele chegar no mundo espiritual, ele vai ver que lá é bem melhor que aqui. Quer dizer que sou eu que vou segurar isso aqui, então? Exatamente. Você ganhou a frente. É porque vocês dois falam. Mas a mensagem foi ouvida toda a movimentação a gente tem que pensar que a gente está aqui no mundo de encarnados e estamos todos com muitas imperfeições. A gente está estudando sobre a vida no mundo espiritual, mas a gente está aqui encarnado e a gente tem muitas imperfeições ainda. A gente quer fazer a coisa melhor, mas até é bom que dá um tempo para a gente poder respirar um pouquinho, aí vocês riem junto com a gente, tá, pessoal? E olha, vamos lembrar o seguinte, hoje é dia de estudos, o microfone está sendo monitorado por vocês, tá? Então, quem quiser fazer alguma pergunta, fazer alguma observação, sei lá, trazer alguma contribuição, fiquem à vontade, gente. Esse é o dia de estudos, então é uma forma de a gente poder compartilhar as ideias. Então, a gente faz aqui a leitura da pergunta, da resposta, faz algum comentário, mas isso significa que nós estamos nos colocando aqui, mas nós não somos exclusivistas, tá? Então, a ideia é que quem estiver em casa queira se manifestar, às vezes quer fazer alguma pergunta, não pense que a pergunta seja simples, qualquer pergunta é válida, toda pergunta contribui, traz mais formas de a gente pensar, suscita a que a gente reflita sobre um outro olhar. Então, é importante também que perguntas sejam feitas, tá, pessoal? Então, se alguém tiver alguma questão sobre isso aqui, ou quiser fazer alguma parte, sinta-se à vontade. Olha só, nós somos um grupo que não é grande, então está todo mundo à vontade para poder se manifestar, tá bom? Então, cada um pode liberar o próprio microfone, tá tranquilo, tá? Adriano tá aí, estou sabendo, é só liberar o próprio microfone, não barrei o microfone de ninguém hoje, tá bom? Bom, então, se alguém tem mais alguma observação, não? Então, basicamente é isso mesmo que a resposta já trouxe, no sentido de que quando a gente está no mundo dos espíritos, a gente pode sim, eventualmente, né, lembrar das coisas pelas quais a gente passou enquanto encarnados, e que isso nos faz, nos traz a possibilidade de avaliar como é a vida lá, como é aqui, e possivelmente até muitas vezes considerar que lá é melhor que aqui. Enfim, aí na pergunta 313, é assim que foi feita. O homem que foi feliz neste mundo, lastima os gozos que perdeu ao deixar a terra? E os espíritos responderam: somente os espíritos inferiores podem lastimar os gozos que correspondem à impureza de sua natureza e que eles expiam pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Gente, eu estou lendo uma tradução de O Livro dos Espíritos, feita pelo Herculano Pires. Nós temos aqui, outra publicação, outras traduções e versões até que modificaram um pouquinho os termos. Então, eu leio essa, mas
Eu até tinha achado interessante, que a gente tinha lido aqui antes, na versão que o Nicolau tem, traz essa mesma resposta. Pergunta ficou diferente também. Então, eu pediria para o Nicolau ler a mesma pergunta, 313, na outra tradução, e a respectiva resposta. A 313 aqui está assim. O homem que foi feliz na terra lamenta-se dos prazeres que perde quando a deixa. Essa mesmo, 313, tá certo. Dá uma abridinha lá. Lamenta seus prazeres quando deixa a terra. Lamenta seus prazeres quando deixa a terra. Muda a ordem só. A resposta. Somente os espíritos inferiores lamentam os prazeres perdidos, relacionados com a impureza do seu caráter, e que expiam por seus sofrimentos. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferencial aos prazeres passageiros na Terra. E aí, essa tradução tem uma observação que na outra não tem. A observação é: assim como o homem adulto, que nenhuma importância dá àquilo que fez as delícias de sua infância. Nessa questão, quando nós estávamos fazendo o comentário aqui presencialmente, o Alexandre fez até um comentário bem interessante, né, Alexandre? Se você quiser repetir aqui. Aí você não está aparecendo no vídeo. Era melhor você... Sua cadeira. Leva a caixinha. Aquela da bolinha de gude, 313. O que eu tinha comentado é o seguinte, né? Assim, às vezes a questão, na verdade, ela trata sobre o apego, né, que as pessoas têm. Então, às vezes você se apega a alguma coisa que para você foi importante aqui, e que quando você chega do lado de morte, aquilo morre, né, ou passa para o mundo dos espíritos, aquilo deixa de ter sentido. Então, é igual uma criança, né? Quem aqui não teve um carretel de linha 10, né, um saquinho de bolinha de gude, teve um carrinho de rolimã que foi uma bola de capotão, né? Que o álbum de figurinha da Copa, né? E se orgulhou daquele monte de figurinha, daquela figurinha especial que tinha essa, aquele, ou era dourado, era prateado, tinha essa, aquela característica, e depois a gente fica adulto, aquilo não tem importância mais, né? Então, eu acho que essa questão ela diz muito sobre isso, né? Que a grande sacada, talvez, a grande questão acho que a grande sacada de Deus, né? Em fazer uma das grandes, né? Assim, em fazer a gente mortal, né? É que em tudo na vida sendo passageiro, a gente começa a pensar no que realmente a gente deve dar importância, colocar nosso tempo e nossa atenção, né? Então, eu acho que essa questão, ela versa sobre isso, né? Que a gente saiba, enquanto está aqui na Terra, o que realmente importa, né? E a gente trabalhe em função disso, né? No que importa. Então, eu acho importante anotar uma coisa que, em outras oportunidades, a gente lendo o resumo que Kardec faz do ensinamento que ele colheu dos espíritos, ele faz uma colocação que para mim é bem impactante. Ele diz: a vida verdadeira é a vida espiritual. A vida material, ela é episódica, ela é passageira, é por um período, né? Então, nessa comparação que o Alexandre fez, é normal a gente... eu dava muita importância àquele butigão, aquela bolinha de gude maior que eu tinha e tal, e hoje tudo bem, até posso lembrar com carinho, mas
Agora, assim como a maioria das pessoas tem esse comportamento, lembrando que o Nivaldo falou, existem aqueles adultos ou crianças infantilizadas com 60, 70 anos que ainda vivem aquele apego àquele botigão e guarda num cofre Ou eventualmente até sofre porque perdeu. Exatamente. E ainda fica guardando aquela mágoa desde de antes criancinha. Não ultrapassa, não supera, não elabora aquilo lá. E a grande lição é essa, né? É nós entendermos que para que estamos encarnados? Para progredir, para passar por experiências sem lembrar de outras vidas e podermos superar obstáculos que não conseguimos superar antes e que o recomeço com o esquecimento é a única alternativa que nós temos, né? Mas não para se apegar à bolinha de gude, porque ela é passageira, ela vai ficar, né? Então esse ponto, você quer falar, Lê? Aqui, ó. Sim, a gente faz um bate-bola, você daí ou daqui. Então, Mas a bolinha de gude eu não largo. Não, exatamente. A gente continua vivendo a parte boa da nossa infância que sobrou dentro da gente, né, Nicola? Mas é que assim, que a gente saiba, né? Não jogue uma âncora no passado e fique preso, ancorado no passado, né? A vida ela é para frente, né? Que a gente veleje outros mares, né? Experimente, esteja aberto a outras experiências, a aprender. Eu acho que assim a gente envelhece quando acha que não consegue aprender mais nada de novo, né? E é isso, né? Ele está falando assim, às vezes a pessoa fica tão cristalizada numa situação que viveu e não quer que aquilo mude nunca, e vai mudar, né? Vai mudar. É a história do Chico Xavier, né? Que tudo passa, né? E isso também vai passar, né? Você falou para fazer um bate-bola, mas eu estou me lembrando de uma coisa que a Maria Clara falou anteriormente, sobre aquela questão de conservarmos aquilo que... Lembra? Emmanuel. O importante, Emmanuel sempre disse, o importante nas nossas vivências é tratarmos de cuidar e de prestar atenção do que você está trazendo para si, atuando, gravando, introjetando, é aquilo que vai te servir para a eternidade, e não para que eventualmente seja, como disse aqui o Nicolau, episódico, né? É uma vivência passageira. Inclusive, a Fran lembrou de um outro adágio também nesse sentido, que é importante, é o que fica gravado no espírito. Fica impregnado no espírito. É justamente isso, porque isso é que traz para a eternidade. Então, Emmanuel, em várias ocasiões, ele lembra isto. Ele lembra que o que é importante, o que deve ser importante no nosso desenvolvimento, para que a gente dê maior atenção e tenha maiores cuidados. É justamente aquilo que vai te servir para a eternidade. Então, de repente, a gente estava aqui exemplificando o que é que vai me servir para a eternidade. Por exemplo, eu vou adquirir um determinado conhecimento. Este conhecimento, interno ou externo, ele vai te servir de alguma forma para a eternidade. O que significa servir para a eternidade? Que você vai utilizar no seu serviço, na sua evolução, e automaticamente, a partir da sua, evoluir o que estão ao seu lado, né, ao seu redor. Então, é bem isso que vai diferenciar o que é necessário, o que é bom dar importância ou não em nossas vivências. Eu acho que ficou bem claro nesse sentido, né? Então, na sequência, eu acho que isso é trazido também de outra forma. Então, ele diz assim, olha, aquele que iniciou grandes trabalhos com uma finalidade útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta tê-los deixado por acabar? Gente, sempre lembrando, fazer a resposta, lembrando, esse capítulo, os espíritos estão trazendo para nós como é a vida na erraticidade, a vida no mundo dos espíritos, tá? Então, eles respondem da seguinte forma:
Porque a pergunta foi se aquela pessoa que iniciou um trabalho de grande utilidade pública e aí morre, ele fica lamentando por tê-lo deixado? E aí os espíritos responderam: não, porque vê que os outros estão destinados a concluí-los. Ao contrário, trata de influenciar outros espíritos humanos a continuá-los. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. Esse objetivo é o mesmo no mundo dos espíritos. Então, aqui eles estão colocando isso, e me veio à memória a história que a gente sabe em relação a Kardec, que, aliás, ontem foi comemorado o dia do nascimento de Kardec. Foi revelado a Kardec que, caso Kardec não se cuidasse, os espíritos mandaram uma mensagem para ele, caso ele não se cuidasse, ele estava com alguns problemas de saúde e tal, não queria olhar, mas se ele não se cuidasse e tudo mais, e ele desencarnasse, já estava tudo preparado, Leon Denis ia substituí-lo, ia assumir a tarefa dele. Na verdade, o fato de Kardec ter feito o que fez é porque ele realmente cumpriu aquilo que estava combinado, programado antes dele encarnar. Mas a espiritualidade é muito sábia e não é simplesmente, né, ficar tudo nas mãos de uma pessoa só. Então, já estava também determinado que, na hipótese de Kardec não ter se dedicado ao que ele se dedicou, à codificação, à estruturação daquilo que a gente conhece como o Espiritismo, já havia outro para substituir. Portanto, aqui os espíritos estão dizendo a mesma coisa. Ainda que uma pessoa esteja aqui na Terra fazendo um bom trabalho para o desenvolvimento no bem, a Adriana quer falar, já vai, sabe? Haverá sim, mesmo que ele desencarne, haverá outros que vão concluir esse trabalho. E ele próprio, na condição de espírito, poderá influenciar outros para fazer a continuidade da obra dele. Diga aí, Adriano. Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Eu estou falando. Está sem som. Você está sem som. Tem que tirar Abre. Você que está sem som, tira. Eu abri o som. Embaixo do vídeo tem um microfone. Você Sim. tem que liberar o seu som, Adriano, porque aqui. Agora, o meu vídeo está aberto, o meu som está aberto. Ô, Adriana, eu te escuto. Está ouvindo? Eu estou. Eu também, Adriano. Está ouvindo? Sim. Aqui para nós está constando que você pode falar. Eu acho que é o seu aparelho. Não. Dá uma olhada no seu celular aí se está liberado o som, porque aqui está liberado. As meninas. Nós estamos A gente não tá te ouvindo. em casa. Vocês estão me ouvindo? Qualquer problema talvez pode ser nós aqui, né? Que eu também estou me mutando. Então, assim, só para... Não estamos te ouvindo. Só não está indo para vocês. Querida. Pronto. Acho que agora veio. Pronto? Pronto, está te ouvindo? Pode falar. Está ouvindo? Então tá. Sim. Quando vocês falavam de bolinha de gude, né? Me sopraram aqui. Quando passa, tudo que passa na nossa vida, a importância de deixarmos para o próximo, né? E o Heitor me colocou assim para lembrarmos o quanto o nosso corpo, mesmo quando não estivermos mais aqui, ele pode servir para um próximo, como uma questão de doação de órgãos. Então, nós, como espíritas, sabemos e temos a consciência de tudo que temos no nosso corpo, ele vai se estragar, e nós não levaremos nada do corpo. E a conscientização de termos em nossa vida
deixarmos até antes nas identidades mais antigas, colocava, sei lá, doador de órgão. Eu não sei se coloca ainda hoje, mas de colocarmos para aquelas pessoas que estão mais próximas a necessidade de sermos, no nosso último ato aí, condizente ao nosso corpo, que possamos ser um doador de órgãos. Essa é uma atitude, como o Heitor está se colocando aqui, é uma atitude de desprendimento, porque daqui nada se leva, a não ser aquilo que você conquistou com amor. E o amor, você encaminha e leva para onde você for. Porque o amor, ele transpassa todas as barreiras que existem. Então, a importância de nós, como espíritas, eu digo mais por mim mesmo, de nos colocarmos como doadores de órgãos, porque não temos, às vezes as pessoas pensam que o quanto vão tirar os órgãos, ou eu vou ficar preso a um corpo de outra pessoa, de forma nenhuma. O que fica preso a outra pessoa é o seu ato de amor, a capacidade que você pode ter de auxiliar e ajudar mais uma pessoa com seu último ato em vida. Então, estavam falando sobre bola de gude, que a gente pode querer guardar ou às vezes perde, ou às vezes chora porque perdeu. E muitas vezes as coisas que temos como ou até uma roupa, né? Quando a gente fala de doação de roupa, né? Quando vamos doar uma roupa, nós doamos a roupa que está surrada, rasgada, ou nós doamos a roupa que ainda pode servir para alguém, ainda pode aquecer, né? Agasalhar o frio de outra pessoa. Então, essas atitudes na questão de quando estamos aqui na Terra ainda, ela torna-se extremamente importante. Tudo que temos para fazer aqui é importante que façamos, né? Façamos em vida, porque inclusive isto também é o que vai moldar a nossa consciência espiritual. E ter essa atitude de despreendimento, né? Não só despreendimento, mas uma atitude bondosa. Quando você vê alguém com frio, difícil, né? Você às vezes lembrar, puta, quantas blusas eu tenho que são boas e essa pessoa não tem nada. Então, passa-se o frio. O que a gente pode não só doar é como o nosso órgão, né? Ninguém vai querer doar um órgão, um fígado de um cirrótico, de uma pessoa que que cuidou bem do corpo, né? Que cuidou bem da vida, que esteja com os seus órgãos, e eu coloco órgãos, não só aquilo que você guarda dentro do seu corpo, mas tudo o que fez parte do seu corpo, né? Durante a sua existência. Como a atitude que você tem em doar o seu tênis, o seu sapato, a sua ação, como isso pode mudar, inclusive, como aquele que recebe muda a vida, né? Eu lembro quando era criança,
Acho que alguns vão lembrar aí, poucos, não muitos, mas alguns vão lembrar do Quixote. Quixote era um tênis que era usado, que era a base de borracha e lona. Então, era um tênis que você usava para gastar o máximo. Você comprava um e aquilo que tinha que durar por um ano. Então, era aquele tênis que abria no final, porque a borracha ia comendo, então o tênis furava. E quando eu ganhava um outro tênis que alguém me dava, ou até minhas irmãs compravam, naquele momento, para mim, era fantástico. E hoje, quando você olha para trás, era só um tênis. Mas para quem recebe, não é só um tênis. É o frio que você não vai passar mais no pé, é o seu pé que não vai molhar mais. E eu estou dando um pequeno exemplo de um tênis. Mas imagine você, a Fran, eu lembro que a Fran, quando fez ela continuou fazendo, lógico, né? Aquelas toucas. E quando nós fomos levar para aquelas crianças, a primeira vez que nós fomos lá no Laranjeira, tinha um menino que ele ficou com a touca, a cueca e o pé no chão. E tava um baita frio. Então, assim, e aquele menino, putz, você fica tocado, né? Porque aquilo me chocou tanto que fazia muito tempo que não via miséria na minha vida. E ali eu vi. Aquela touca, aquilo preencheu ele de uma forma, aquela ação, e lógico, a gente levou umas cestas, mas assim, as outras crianças que recebiam a touca e ficava, colocava e sentia, é um pequeno ato, né? É um pequeno ato e um ato trabalhoso. Eu não tenho a habilidade de fazer toucas, então assim, a Fran faz aí, acho que quem consegue fazer, tem a própria irmã dela, tem essa habilidade também de fazer doações para as outras entidades também. Muito. Não é tricô, crochê, eu confundo qualquer copo. Mas de ficar ali, né, de doar esse tempo, de fazer essa diferença, e faz uma grande diferença. Então, tudo que nós pudermos, né, por menor que seja, doar para o próximo é mega importante e faz uma grande diferença. Eu me coloco como exemplo que faz uma... Aí, olha ela tricotando e crochetando. Se me permitem, eu acho que, em resumo de toda essa fala muito bonita do Adriano, em resumo de tudo também muito interessante que a Fran trouxe sobre essa 314, que nós estamos falando da lei divina de cooperação. E, além disso, puxando o gancho das outras questões sobre o desapego, que nós possamos entender que nós somos parte de um trabalho maior, do progresso maior, do progresso da humanidade, que nós todos somos membros, que nós todos fazemos parte da família. Então, o desapego passa por você entender, você não é um trabalho, você faz parte do trabalho, você é instrumento desse trabalho. Deus permite que nós sejamos os instrumentos, a mão amiga, mas nós não somos. Por quê? Porque hoje estamos encarnados, amanhã desencarnados. Apesar de, obviamente, a nossa vida continua desencarnado, mas vamos pensar aqui. Hoje eu estou encarnada, sou mais um. Amanhã, se desencarnar, estarei aqui, mas invisível. Então, essa cadeira aqui, materialmente falando, vai estar vazia. Mas para entendermos,
Não é este corpo que importa. Importa o trabalho que este corpo vai desenvolver, quanto encarnado, e depois que este espírito vai desenvolver enquanto desencarnado. Então, é esse símbolo de amor, é esse símbolo de cooperação. Não somos, não bastamos sozinhos. Fazemos parte de uma comunidade, fazemos parte de uma família. Ó, só para trazer uma tranquilidade aí, a questão da doação de órgão foi a questão do Heitor, que ele pediu para que eu falasse isso, mas isso não quer dizer que há uma premonição para desencarnarmos das pessoas que estão presentes aqui. É só uma conscientização. Senão, às vezes as pessoas saem, nossa, mas será que amanhã eu morro? Então, o que eu vou fazer? Eu vou doar tudo. Não é isso, é só uma conscientização. Eu penso que realmente nada que é falado é em vão, tudo tem seu motivo. E tudo sim tem conexão. O fundamento, eu acho, de todo esse capítulo, está falando sobre a vida no mundo espiritual, é sempre falar da importância que a gente tem que ter no sentido de trazer para o nosso espírito o mais possível a possibilidade de a gente evoluir, de a gente aprender, de a gente entender a impermanência desse nosso período aqui como encarnados, que a questão de a gente estar no mundo dos espíritos não difere muito daquilo que está aqui, no sentido de que a gente não, nesse sentido, tá? Que a gente não vai, como o Nivaldo costuma falar, não vai dar um upgrade, a gente não vai evoluir, não dar um salto, a gente vai desencarnar, nós seremos esses espíritos que estamos neste momento animando este corpo. E que, pelo fato de esse momento aqui, de esse corpo, ter um período para ser cumprido, para ser passado, é o fato de a gente trazer para o espírito da gente a ideia de que a gente tem que buscar o máximo possível assimilar coisas que integrem o espírito, já que tudo isso é passageiro, né? Então, a questão da impermanência, de que tudo, num determinado momento, vai ser visto sob um prisma diferente do que a gente está vendo agora. E aí, a questão 315 diz assim: aquele que deixou trabalhos de arte ou de literatura, conserva pelas suas obras o amor que tinha durante a vida? Vocês responderam: segundo a sua elevação, segundo a elevação do espírito. Ele julga de outra maneira essas obras e frequentemente reprova o que mais admirava. No nosso entendimento aqui, essa questão de dizer reprova não é no sentido de falar que foi tudo errado, né? Essa reprovação não é ter que fazer tudo de novo. Nosso entendimento, a interpretação que nós demos para essa resposta foi, se a gente fizesse uma analogia, de a gente, quando está criança, a gente faz as nossas obras de arte. Se pinta um quadrinho, se faz um desenho e tal. A gente vai fazer de acordo com as nossas habilidades. Isso, deixando de lado quem já é artista desde criança, que já nasce sabendo desenhar, não é o meu caso. Então, mas basicamente a maioria das pessoas é assim: você vai lá, faz um trabalhinho de escola, faz um cartaz, faz um desenho. Você acha lindo aquilo que você fez, né? Só que quando você desenvolve mais habilidades, você evolui mais naquilo, você vai olhar para aquilo que você fez, você já não vai mais admirar tanto. É claro que você vai ter a consciência de que você fez o que era possível naquele momento, mas não quer dizer que aquilo vai ser tão lindo quanto você achava naquele momento. Não será mais a obra-prima, né? Então, a gente precisa sempre ter essa noção de que as coisas são impermanentes, né? E aqui no 316, diz assim, é uma complementação. O espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se fazem na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? E eles responderam: isso depende da sua elevação
ou da missão que possa ter a cumprir. Aquilo que vos parece magnífico é, frequentemente, bem pouca coisa para certos espíritos, que o admiram como um sábio admira a obra de um escolar. Eles examinam o que pode provar a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. Então, aqui, a gente está sempre aqui falando nessa questão. Quanto maior é o grau de elevação do espírito, e a gente está fazendo o nosso trabalho aqui, a nossa busca é por isso, para a gente se elevar sempre um pouquinho mais. E quanto mais, então, a gente adquire mais consciência e consegue elevar o grau do nosso espírito, a gente vai olhar para as coisas aqui do mundo dos encarnados sob um outro prisma. Tanto é que eles colocam, é como um sábio olhar a obra de um escolar. A gente mesmo, vamos fazer uma analogia mais próxima até. Vamos pegar uma redação que a gente fez com 9 anos de idade e uma com 19, né? Portanto, a gente precisa ter essa noção, essa analogia. Então, conforme a gente também vai se desenvolvendo como espírito, tudo aquilo que a gente olha em relação ao mundo dos encarnados, os apegos vão deixando de ter aquela importância tão grande, né? Alguém quer fazer alguma coisa? Eu só queria chegar na próxima, porque tem uma explanação que acho que fecha bem essas questões. Só para falar da questão de desenvolvimento, se fosse na parte artística, só há 3 anos atrás que eu aprendi a fazer o nariz, porque o meu nariz, desde os 9 anos, era só um ponto. Bom, você aprendeu agora? Eu ainda não sei. Não, meus filhos ensinaram. Eu falo, não, papai, é só fazer um triângulo meu assim, então é o nariz. Eu falo, pô, legal. Continua, Fran. A 317 foi feita assim, a pergunta aos espíritos. Os espíritos conservam, depois da morte, o amor da pátria? E aí os espíritos responderam. É sempre o mesmo princípio. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, é aquela em que possuem maior número de pessoas simpáticas. Então, a nossa pátria é aquela onde a gente, por exemplo, aqui, nossa pátria neste momento é o Brasil, né? E há um motivo pelo qual a gente nasceu aqui. Há aquele grupo de espíritos afins com quem a gente tem todo o nosso relacionamento, seja no sentido da vida biológica, de serem parentes de sangue, seja aqueles parentes amigos, são os irmãos que a gente escolhe, né? Mas tudo isso é a nossa... a gente vai fazendo uma analogia em relação ao desenvolvimento dos espíritos. E aí vem a explicação que Kardec traz, que é um pouquinho grande, mas eu vou ler pausadamente. Aí ele diz assim, a situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito, na razão do grau de seu desenvolvimento moral e intelectual. Os espíritos de uma ordem elevada geralmente fazem na Terra estações de curta duração. Tudo quanto aqui se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito. As coisas que os homens atribuem a maior importância são tão pueris aos seus olhos que eles encontram poucos atrativos neste mundo, a menos que tenham sido chamados a fim de concorrer para o progresso da humanidade. Então, espíritos de uma ordem mais elevada não vão achar tão interessante aqui a vida nessa nossa Terra. Agora, os espíritos de uma ordem intermédia ou intermediária passam mais frequentemente por aqui, embora considerem as coisas de maneira mais elevada do que durante a encarnação. E agora vem os espíritos vulgares. São, de alguma forma, os que aqui permanecem, constituindo a massa da população ambiente do mundo invisível. Gente, estamos falando
da vida no mundo espiritual, tá? Conservam aqueles espíritos mais vulgares e que ficam mais atrelados aqui na Terra, conservam com pouca diferença as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas tendências que tinham no seu envoltório corporal. Intrometem-se nas nossas reuniões, nos nossos negócios, nas nossas diversões, tomando parte mais ou menos ativa, segundo o seu caráter. Vejam bem que caráter é um atributo do espírito. Não podendo satisfazer as suas paixões, porque estão no mundo dos espíritos, gozam com os que a elas se entregam e as excitam nessas pessoas, tá? Encontramos entre eles alguns mais sérios, que veem e observam para se instruir e aperfeiçoar. Então, vejam que aqui faz uma explanação que eu entendo que traz um fechamento de tudo isso que a gente estudou nas questões anteriores. Então, nós, enquanto espíritos, estamos neste momento encarnados, então estamos aqui. Estamos, sim, sujeitos a influenciações de outros espíritos que já deixaram o mundo corpóreo e que, dependendo do nível evolutivo, podem sim tentar interferir. Quando que isso aí vai se dar? Quando essa interferência vai se consolidar? Na medida em que a nossa evolução, a nossa vibração for compatível. Portanto, a grande importância de a gente sempre aprender mais, buscar a nossa evolução, para que a gente se afinize com outros no mesmo grau de evolução, né? E aqui, então, basicamente, no meu entendimento, nessas questões todas, foi trazido o fato de que, na vida espiritual, a gente tem uma outra perspectiva em relação ao que a gente viveu no mundo por fora. A gente se lembra dos sofrimentos pelos quais passou, pode rever e recuperar aqui, lá no mundo espiritual é melhor, né? Nas questões anteriores, tem lá uma questão que fala, como é que se sente o espírito que desencarna? Como se ele tivesse tirado uma roupa e a roupa estava muito incomodante, estava incomodando demais, então ele se vê livre, fica mais confortável, né? Então, no mundo espiritual, a possibilidade de vivência é outra. Tudo a depender do grau de evolução de cada espírito. Tá? Então, essa é a minha ideia de fechamento. O que vocês acham? Tudo bem? Alguém tem alguma observação aí, pessoal de casa? Todo mundo tão quietinho? Bom, então, vamos pegar a nossa água, vamos fazer a nossa vibração especial e eu vou fazer nossa oração de agradecimento hoje. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, profundamente gratos por essa reunião tão produtiva, em que fomos brindados com tantos ensinamentos. Nós pedimos a todos os espíritos simpáticos a nós, que nos cuidam neste momento, que abençoem, que fluidifiquem essa nossa água, a fim de que ela possa ser utilizada por nós durante toda a nossa semana. Pedimos ainda que abençoe os nossos passos, as nossas atividades, que nos auxiliem nos nossos momentos de dificuldades. E nós, vibrando agora de uma forma muito carinhosa, nós pedimos que todos esses espíritos amigos possam emanar as nossas vibrações de gratidão a todos quantos se encontrem em situações difíceis. Que nós, aqui, unidos pela fé, pelo carinho, pelo amor, possamos ser sempre instrumentos, auxiliadores de todo o amor que o Pai espalha a cada um de seus filhos, sem deixar nunca a nenhum sozinho. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor.
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendida, amar que ser amada, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Que assim seja, amigos. Então, agora, vamos falar tchau, pessoal, aí, para todos que estão aqui. Olha lá. Pessoal, vamos nos despedir em conjunto, que todos tenhamos uma ótima semana. Uma boa noite. Tudo de bom. Uma semana. Que alegria ver todos vocês. Até a próxima semana, gente. Se Deus quiser, na próxima terça. Beijo.